Boa noite, amigos. Que a paz, que o amor de Jesus nos envolva a todos, que nós possamos, nesse instante, encher os nossos corações de gratidão a Deus, aos amigos espirituais, ao nosso anjo guardião, ao Mestre Jesus, que nos concedeu a oportunidade de, encontrando nas notícias trazidas pela doutrina espírita, trazer para os nossos corações, para as nossas mentes, para a nossa consciência, a luz que faltava a muitos de nós, por não compreendermos exatamente qual caminho deveríamos percorrer. Graças às notícias que a doutrina nos proporciona, nós conseguimos estabelecer uma fé raciocinada, trazendo para nós bases sólidas que nos garante a confiança e a harmonia, independente das circunstâncias em que a vida nos apresente. Sabemos que estamos de passagem neste planeta e que essa passagem é de grande importância. Cada uma das oportunidades que nós temos, cada uma das existências que nos são dadas para que nós possamos nos equilibrar, nos educar, nos instruir, aprendendo a amar. E então, como foi dito, nessa noite nós estamos com o tema Jesus, Alegria dos Homens. Quando a nossa amiga falou esse tema, eu disse, poxa, e ainda nem é dezembro, e vamos buscar a inspiração, vamos buscar o que nós poderíamos dizer que nos falasse da alegria que proporciona Jesus aos nossos corações. Como foi dito, esse é o título de uma música que foi composta por Sebastian Bach da Alemanha. E é uma cantata, é algo que geralmente as orquestras, que é uma música clássica, pode ser cantada acompanhada por piano ou orquestra, e proporciona naturalmente a qualquer um que deseje se conectar com essa essência momentos de profundo relaxamento e contentamento para os nossos corações. Mas nós, naturalmente, vamos buscar nos evangelhos, nas notícias que a doutrina nos traz, para compreender esta alegria, para entender como nós podemos construir dentro de nós essa alegria, ontem como hoje, porque estamos naturalmente no século XXI, grandes avanços tecnológicos, científicos, mas nós, seres humanos, grande parte da humanidade padece pelos mais diferentes males, sejam eles de ordem física, de ordem mental, e nós vemos o sofrimento campear realmente, desde os idosos até os mais jovens. Percebemos muitas vezes esse desequilíbrio crescente. E alguns que não têm o fortalecimento da fé, imagina que nós estamos caminhando descontroladamente e que a situação se encaminha de forma desastrosa e sempre de forma mais negativa. Nós que buscamos a luz que a doutrina nos oferece e que buscamos o conhecimento que nos proporciona essas obras, nós temos plena convicção que, na verdade, toda essa agitação e toda essa agonia que nós percebemos em tantos corações, em tantos lares, em tantos lugares, nós sabemos que é justamente o ponto, aquele instante culminante da transformação. É aquele ponto onde nós estamos sendo sacudidos pela nossa consciência para, abrindo os olhos do Espírito que somos, deixar-nos captar as mensagens que nos são oferecidas pelas mais diferentes fontes e especialmente para nós, pelo que a doutrina nos proporciona, de meios e formas
de nós conquistarmos esse equilíbrio e colaborarmos de forma efetiva para estes momentos que podem parecer de desespero, mas naturalmente está tudo sob controle, porque o nosso Mestre Jesus naturalmente sabe o que está fazendo e ele nos conduzirá até onde Deus estabeleceu para que nós fôssemos levados. Então, nós procuramos no Evangelho buscar estas notícias de alegria. Durante muito tempo, nós nos habituamos a ver no Evangelho, ou onde quer que nós estivéssemos, nos templos que habituávamos a frequentar, fosse igreja católica, evangélica, onde estivéssemos, muitas vezes nós nos habituávamos a ver a cruz e na cruz ficávamos, naquela dor infinita, como se Jesus não houvesse ressuscitado, como se aquele momento fosse o ponto final e a nós só restasse sofrimento e dores. Parece então que esquecidos da mensagem que ele trouxe para nós, esquecidos da bem-aventurança, do sermão que ele proferiu, das bem-aventuranças, onde ele nos convida em cada um dos itens citados, ele nos convida ao aconchego que vai nos garantir esse bem-estar e esta harmonia. E se ele promete tantas possibilidades de reconforto, de crescimento, de desenvolvimento, e se nós tivéssemos olhos de ver, naturalmente nós estaríamos confiantes. Porque é o homem Jesus, mas não é um homem qualquer. É o modelo de homem que nós podemos almejar na Terra. É aquele espírito que está no ponto máximo da evolução aqui nesse planeta. E ele traz não apenas notícias, mas ele traz exemplos. Se nós nos lembrarmos do livro A Caminho da Luz, se nós já lemos, se não lemos, ouvimos naturalmente alguém falar sobre, nós vamos ver que tem Emmanuel nos contando a história da formação desse planeta desde o momento em que foi colocado nas mãos de Jesus um pedaço desprendido do nosso Sol. E desde então, e desde antes, naturalmente, porque quando nós vamos assumir qualquer compromisso, obviamente, antes daquele momento crucial, nós nos reunimos, nós estabelecemos metas, nós criamos um roteiro para então, no momento de vivenciarmos aquela situação, nós já estarmos com tudo organizado para o desenrolar dos acontecimentos. E então Jesus, com os seus prepostos, os seus engenheiros siderais, durante milênios trabalharam e transformaram aquela massa disforme até chegar o momento em que era um lugar habitável e onde as espécies passaram a se desenvolver. Então precisamos lembrar que Jesus não é apenas o espírito mais elevado que já esteve na Terra, não é apenas o condutor das almas dos cristãos. Mas não importa se haja um lugar na Terra onde nunca se tenha ouvido falar no nome de Jesus, os mensageiros que estiveram naquele lugar, naquele pedaço de terra, naquela nação, e que levaram mensagens de espiritualidade, ainda que de forma não tão correta, não tão verdadeira quanto a que Jesus nos proporcionou, porque nós sabemos que a mensagem vai sair mais ou menos do jeito que foi proposta, dependendo de quem estiver passando essa mensagem. Então, muitos não tiveram condição de transmitir a mensagem, de passar as leis divinas da forma que lhes foi indicada, mas passaram.
mas falaram de espiritualidade, mas deram pinceladas em diferentes dos pontos fundamentais que nos dá sustentação no nosso dia a dia, e ainda que depois de milênios ainda não tenham notícias de Jesus, ou se tem, não consideram como sendo um espírito da envergadura que é, mesmo assim, eles estão sob os cuidados de Jesus. Porque em todo ponto deste planeta, os cuidados que nos são oferecidos é por Ele. Então nós imaginamos como esse Espírito tão amoroso e tão dedicado, que esteve entre nós encarnados, para trazer a oportunidade de, como nós encontramos, por exemplo, no livro de Lucas, quando um anjo se aproxima dos pastores que estavam guardando os rebanhos durante a noite, um anjo se aproxima com grande luminosidade e os pastores ficam temerosos. E o anjo diz: não temais, eis que vos trago boas e grandes notícias. Hoje vos nasceu Jesus, o Salvador. E ele diz que hoje vos nasceu. Então ele quer dizer que Jesus veio à Terra e encarnou entre nós para cada um de nós. Ele não nasceu para ele ou por ele para atender às suas necessidades, mas ele nasceu para cada um de nós. Vos nasceu. Pensou em nós, nos amou antes que aqui estivéssemos e nos deu metodologia para que nós pudéssemos nos desenvolver da melhor forma possível. Entretanto, pelos caminhos que andamos, pelas várias doutrinas que abraçamos, muitas vezes nós nos deixamos empolgar pelo aspecto material, ainda que há pouco Mário falava, que cada vez mais a gente percebe que a matéria, de acordo com a ciência, a matéria, de forma alguma, tem esse aspecto que nós costumamos ver, porque é o que os nossos olhos materiais permitem, essa consistência, só tem aos nossos olhos, mas que não é a realidade. E ainda assim, nós insistimos em ter interesses de ordem material, de buscar prioritariamente as coisas que inevitavelmente deixaremos no percurso, porque estamos passando. Estamos vivenciando situações, conquistando objetivos, atingindo metas, para que nessas situações variadas, o espírito que somos tenha capacidade de vivenciar e agir como espírito que é, independente da posição que esteja ocupando. Tendo a capacidade de, estando nas mais altas situações evolutivas, com as maiores possibilidades financeiras, o maior poder, lembrar-se da responsabilidade, do compromisso que tem de proporcionar aos que estão à sua volta o desenvolvimento para que nós possamos caminhar, cada um dentro das suas possibilidades, mas cada um recebendo uma parcela que lhe possibilite reconhecer o valor que tem. Porque não há ninguém que tenha sido criado, nenhum espírito que tenha sido criado e que esteja estagiando neste ou em outro órgão e que não seja precioso em outros mundos para Deus. Aqui que nós conhecemos Jesus, Deus para Jesus. Então este ser que é precioso e que é valioso e que tem fundamental importância para o desenvolvimento de todos nós, enquanto humanidade,
Porque para que nós possamos conquistar realmente os objetivos que estão estipulados para nós, que é alcançar a angelitude, nos tornarmos espíritos perfeitos na perfeição possível a nós precisamos nos lembrar de proporcionar os meios para aqueles que estão à nossa volta ter possibilidade de conhecer. Quantos movimentos foram feitos pelo nosso anjo guardião, pelos espíritos amigos, por amigos encarnados, para que nós hoje pudéssemos beber nessa fonte, para que nós hoje nos debruçássemos sobre os livros da doutrina dos espíritos e compreendêssemos que essa riqueza de material não é mera ilustração para o intelecto, mas se nós iluminarmos o intelecto, que possamos trazer isso para as nossas ações, para as nossas atitudes, para o nosso dia a dia, assumindo o compromisso que assumimos de verdade no plano espiritual, de fazer o melhor que nós pudermos, onde quer que nós estejamos. Não é só na casa espírita, é onde nós estivermos. Nós trabalhamos e somos espíritos, não apenas quando estamos na casa espírita, não apenas quando participamos de uma reunião mediúnica, mas somos o tempo inteiro. E estamos vivenciando essas experiências e cultivando estas possibilidades de entendimento e de compreensão do Evangelho. Deveríamos estar por onde estivermos, onde quer que nós estejamos, aprendendo a olhar para dentro de nós com cuidado. Não o cuidado de nos criticar e de nos achar incapazes, mas o cuidado de olhar para nós e perceber o que nos falta construir, o que nos falta transformar, e não é pouca coisa, para que nós possamos ser cada vez mais felizes. Porque a misericórdia divina, o amor de Jesus é tanto, que qualquer pequena vitória, qualquer passo que nós conseguirmos dar adiante, é motivo de contentamento e de alento para os nossos corações e nos impulsiona a querer realizar um pouco mais, para sermos úteis por onde formos, para olhar para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles espíritos ainda tantas vezes sofridos, que desconhecem ou parecem ignorar completamente que a boa nova, se é boa, é motivo de alegria, de contentamento, de bem-estar. Se eu leio páginas do Evangelho, ou seja, do Novo Testamento, ou seja, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, com a interpretação já detalhada para que nós possamos compreender, é para que eu aprenda a cultivar no meu coração o bem-estar que é muito importante para quem percebe que tem um tesouro nas suas mãos. Um tesouro que está nas suas mãos, mas que vai despertar e que vai, pouco a pouco, fazer vir à tona o tesouro que está nos nossos corações, no nosso templo interno. Muitas vezes, vemos corações dizer: estou tão aflito, estou tão angustiado, que eu não consigo orar. Mas, se nós elevarmos o nosso olhar para o alto, ou se nós fecharmos os olhos e olharmos para dentro de nós mesmos, e se nós dissermos: amado Jesus, anjo guardião, que nos foi concedido por Deus, que eu possa ver. Enquanto Jesus curava, quantas vezes os cegos, os aleijados, pediram diversas situações para serem restaurados.
E Jesus dizia: o que queres que eu faça? E nós, hoje, aqui reunidos, conseguimos enxergar, seja com o auxílio dos óculos, seja porque ainda estamos com a visão muito boa, nós enxergamos. Mas será que nós percebemos os recursos que nos são dados? Será que nós percebemos o que nós podemos realizar? Não exatamente pela humanidade, mas por nós, para que nos transformando, nós possamos colaborar com este somatório, que nós possamos colaborar com o bem-estar dos ambientes por onde estejamos caminhando. Então, a doutrina, lá no capítulo 15, nos diz: fora da caridade não há salvação. E muitas vezes, ao exemplo dos judeus, que quando veio para ele as notícias, os mandamentos, os 10 mandamentos, esqueceram as regras, esqueceram a lei que Deus nos oferecia e se ativeram às regras dos homens e passaram a fazer atitudes externas, lavando mãos, tendo cuidado com o que se alimentava, tudo bem, sem problema, regras de higiene perfeito, mas a higiene do corpo material não vai proporcionar a higiene mental. Não vai proporcionar a restauração dos desgastes que nós provocamos no nosso corpo perispiritual através dos abusos incontáveis. Da mesma forma que eles não se comportaram, alguns deles não souberam perceber que as leis divinas era realmente o ponto fundamental para nos dar a liberdade de sermos inteiros, de ampliar o nosso livre-arbítrio. Porque à medida que eu cumpro, que nós conseguirmos cumprir a lei divina, nós teremos o livre-arbítrio completo, porque nós estaríamos fazendo e cumprindo a vontade e a determinação de Deus. Então nós temos fora da caridade não há salvação. Os Espíritos não disseram que era só fazer a caridade. E nem especificaram que essa caridade era apenas um pão que nós oferecêssemos ou um agasalho que nós dessemos. E se nós formos para o livro dos Espíritos, nós vamos entender que o que seria caridade seria benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Por aí nós já vemos que não foi falado em nada imaterial, muito embora nós devamos, sim, dar assistência a quem precisa. Claro. Mas sem esquecer que nós temos necessidade, cada um de nós tem necessidade de diariamente olhar para dentro de si mesmo e perceber o que eu preciso fazer, o que eu preciso modificar em mim para que eu possa colaborar mais no lugar onde eu estou, para eu ter uma maior alegria, um maior contentamento, porque como nos diz no capítulo 17, que nos convidando a ser homens de bem, nos é dito que é o esforço, que é reconhecido o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se transformar. Então, à medida que nós estudamos, à medida que nós fazemos a caridade material, à medida que nós agimos e interagimos na Terra, nós precisamos nos lembrar que precisamos ser caridosos em todas as formas, caridosos conosco, buscando transformar o orgulho, o egoísmo que carregamos dentro de nós, mas que não é da nossa essência, foi desenvolvido por nós, porque nós transformamos a necessidade que tínhamos de sobrevivência depois
transformamos em necessidade de acumular, mas que nós possamos, enxergando isso, gradativamente trabalharmos para vencer cada um desses obstáculos que foi cuidadosamente criados por nós. Porque nós passamos, quantas encarnações já tivemos? Centenas de encarnações, certamente. E geralmente, de acordo com o que nos diz os Espíritos, nós cometemos as mesmas falhas. Erramos nas mesmas coisas. E de tanto repetir esses erros, estas inúmeras personalidades que nós vivenciamos querem ainda, hoje que nós já temos este vislumbre do caminho a que devemos percorrer, elas querem tomar esse espaço. Elas querem vir à tona. E nós precisamos perceber isso. Perceber qual é o nosso ponto fraco, qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Onde é que nós, sendo provocados, caímos rapidamente? Para então mudarmos, transformarmos essa situação com atenção e cuidado. Atenção para perceber quando surge dentro de nós aquele desejo, aquele ímpeto de fazer tal ou qual coisa. Então, preciso perceber, para percebendo, buscar os recursos que já temos para agirmos diferente. Para agirmos diferente. Isso não é hipocrisia, isso é esforço de transformação. Hipocrisia é quando falamos uma coisa e propositadamente fazemos outra completamente diversa, porque os nossos interesses é puramente de aparência. Mas quando sinceramente nós estamos nesse trabalho e nessa transformação, é motivo de júbilo. Não somos ainda aqueles que somos capazes de trafegar livremente em qualquer situação, cientes de que não cairemos, de que não agrediremos, de que não iremos nos comportar de forma divorciada da proposta contida nas leis divinas e que está em nossa consciência. Então somos aqueles que estamos atentos. Somos aqueles que percebemos a palavra chegar na ponta da língua e não permitimos que ela seja proferida. Não permitimos, porque nós já merecemos coisa melhor. Nós, com o que nos foi dado, nós merecemos coisa melhor. As palavras são para serem ditas, são para serem proferidas quando traz algo de valioso e de útil para nós. Quando com ela nós estamos fazendo algo que vai ter uma finalidade útil. Mas quando é para agredir, quando é para, de alguma forma, nos mostrarmos superior a outrem, não vale a pena? Não vale a pena. Então que possamos nos controlar para ir gradativamente substituindo. Da mesma forma que nós não nos tornamos viciados em coisa alguma, em uma única experiência, é a repetição. Então, para que nós possamos nos tornar virtuosos, para que nós possamos desenvolver as virtudes, é preciso esforço de repetição. Inicialmente, pela gentileza, pelo respeito, para que gradativamente isso vá sendo natural e com todos e em qualquer situação. Não vai ser mais uma moeda de troca. Não vai ser mais tratar bem quando alguém me tratar bem. Mas vai ser tratar bem porque eu sei que assim eu estou proporcionando o melhor para mim. Porque o que nós fazemos de bom ou de negativo, primeiro nós fazemos para nós mesmos.
Algumas pessoas dizem, não vale a pena me dominar, deixar de falar o que eu quero. Para quê? Para que as pessoas pensem que eu sou bom, que eu sou bom? Não. É simplesmente para aprendermos, nos educarmos e sermos responsáveis pelos sentimentos que chegam ao nosso coração. Quantos sentimentos desencontrados, quantas dores terríveis, simplesmente porque não temos a capacidade de refletir sobre e transformamos a dor que seria momentânea em sofrimento de décadas, muitas vezes. Muitas vezes desperdiçamos décadas e décadas cultivando em nossos corações ódio por alguém, mágoa de alguma coisa, que muitas vezes aquele que de alguma forma nos magoou talvez nem tenha percebido. E nós nos ferimos e atacamos a nós mesmos, porque fragilizamos gradativamente a mente, o corpo físico, sem contar que ficamos perambulando pela vida com caratunhas, com olhares tristonhos, cabisbaixos, como se nós fôssemos insignificantes. Não somos insignificantes. Somos filhos amados de Deus. Tanto Ele nos amou que nos concedeu a honra de ter um Cristo nos conduzindo. Tanto nos amou que concede a cada um de nós um anjo guardião que está acima de nós, em um outro patamar evolutivo, porque senão seria cegos conduzindo cegos. Então um anjo de guarda que está num patamar evolutivo superior ao nosso, para nos auxiliar no trânsito em que estamos. Os recursos, as possibilidades são muitas. Mas nós, ao invés de percebermos a alegria e a possibilidade que nós temos de uma vida em paz e harmonia, nós procuramos o que fere, o que choca, o que agride. Por escolha nossa. Nós fazemos as conexões que nós desejamos. Nós temos um anjo guardião. Nós temos espíritos amigos e familiares que se interessam por nós e que já estão em patamares mais elevados e nós estamos distantes e eles trabalham para nos auxiliar. Não faz por nós, nenhum, mas trabalham e estão à nossa disposição para nos auxiliar nesse trajeto. Mas nós preferimos fazer conexão ou estar junto dos espíritos afins. Porque, afinal, os espíritos afins pensam como eu penso. Têm as mesmas mazelas, os mesmos vícios. Então, é muito mais prático. Não tem esforço, é rápido. E depois, responsabilizamos os espíritos doentes, os obsessores. Quando, na verdade, nós deveríamos ter maturidade suficiente para perceber. É livre escolha. Nós fazemos as escolhas. No livro dos Espíritos, o que fazer para afastar os espíritos doentes? É só estar ligado aos os que pensam no bem. É só isso. Mas só que só isso exige muita atenção. Exige estarmos atentos todo o tempo. Porque nós oscilamos. Nós agora estamos com um sorriso e com uma alegria que preenche o nosso coração. Se sairmos por essa porta desatentos, no primeiro passo nós podemos nos deparar com algo que transforma completamente a nossa paisagem mental. E lembremos que estes painéis ficam à nossa volta.
e que podem ser substituídos por nós mesmos. Não são os espíritos que fazem com que esses painéis fiquem à nossa volta. São os nossos pensamentos repetidos. Então, que possamos, cada um de nós, exercendo as possibilidades que nós temos, nos auxiliando, solicitando ajuda quando necessário, mas fazer realmente jus ao que nos é oferecido. Estudarmos leituras, mas não é apenas ler um livro de capa a capa. É pensar no que isto representa para nós. O que nos apresenta essa realidade? O que eu posso entender disso que vai trazer algo de bom para a minha vida? Porque essas obras realmente ricas que a doutrina oferece e que tem um conteúdo sólido e que ainda mais reforçam e completam o que Kardec já nos trouxe através das instruções dos Espíritos, nos dá a possibilidade de uma compreensão mais ampla de nós e a possibilidade de nos enxergando, saber exatamente o que fazer, porque nos orienta. Por exemplo, eu estou com um livro aqui, Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro da coleção de Joana de Ângeles, que vai trazer para nós uma compreensão do nosso lado psicológico, psíquico, de como fazer para reconhecendo, transformar, de como aplicar o Evangelho nessa transformação, de como criar uma consonância com o que nós estudamos e o que nós vivemos. Porque se nós estudamos uma coisa apenas de forma teórica, cria uma cisão entre ação e o que nós estamos assimilando intelectualmente. É preciso entender o que isso proporciona e o que isso possibilita de crescimento agora na minha vida, na vida de cada um de nós. Observar que a conexão Jesus há 2000 anos, recitando a boa nova, bem-aventurados os aflitos, pois que serão saciados. E quantos aflitos nós vemos, quantos desesperados, que não percebem a proposta, que não percebem. Jesus já divisava o número imenso de tristonhos, não é? Daqueles que estariam ansiosos, deprimidos, sentindo-se arrasados. E a proposta já estava lá para quando nós pudéssemos abrir os nossos olhos. E são muitas as fontes para que nós possamos entender este caminho. Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é em qualquer lugar do planeta, porque Ele é o nosso governador, o nosso psicoterapeuta, o médico das almas. Os títulos são inúmeros, mas a mensagem é uma. Ama, trabalha, serve. Se queres ser o maior, se é aquele que mais serve, que mais trabalha, que mais coopera. Porque desta forma, nós vamos estar fazendo por nós mesmos. Quando eu consigo superar o orgulho e perceber que eu sou exatamente do tamanho, exatamente igual aos outros, que sejam maiores aparentemente ou que sejam menores aparentemente. Porque apenas aparentemente nós estamos experienciando situações, ora de relevo, ora de completo anonimato. Mas onde quer que nós estejamos, nós temos possibilidades de fazer brotar a luz que há em cada um de nós. Em cada um de nós.
As propostas feitas por Jesus não eram meramente filosóficas. Elas são notadamente questões de vida, questões que a ciência vai desvendando. À medida que os cientistas trabalham e que descobrem, que percebem, veem que o nosso cérebro se ilumina através dos estudos, dependendo do que está fazendo. Então, quando nós vemos que os espíritos, quando estão nas suas atividades, quando estão fazendo o bem, se eles se transformam em luz, em resplendor, de acordo com a sua evolução, de acordo com o amor que eles conseguem deixar se expandir, nós sabemos que não é só para eles, mas é para todos nós. Quando nós quisermos fazer o trabalho, ninguém fará por nós. Porque se Deus houvesse desejado que nos criar perfeito, teria nos criado. Ele quer que nós sejamos os artífices da nossa jornada. Ele quer que nós tenhamos a liberdade de escolher livremente o caminho das leis divinas, para um dia podermos dizer, tal qual Jesus, eu e o Pai somos um. Porque eu e o Pai somos um, e todos nós seremos um com Ele quando nós fizermos e respeitarmos as leis divinas. Quando nós agirmos exatamente de acordo com a proposta que contém nossa consciência, então um novo horizonte se abrirá para nós e nós perceberemos a vida de forma completamente diversa. Mas isso não é algo apenas para ser conquistado quando estivermos na espiritualidade. É algo para agora, que nós já deveríamos estar fazendo. E penso que estamos. Uns mais, outros menos. Mas já estamos neste caminhar. E precisamos, penso, a maioria de nós, ter maior consciência de que somos nós que faremos. Somos nós. Temos uma rede de apoio. Mas o caminho, a trajetória será feita por cada um de nós. Jesus nos mostra o caminho. Quanto tempo nós vamos demorar para seguir o caminho proposto por Ele? É conosco. Ele espera. Se nós não conseguirmos aqui na Terra, vamos para outros orbes compatíveis com a nossa disposição para trabalhar, compatível com o grau de evolução que nós estamos, para não ficarmos em um lugar desconfortáveis, por não haver aquela sintonia com o ambiente. Então, eu desejo, de todo o coração, que nós possamos aproveitar o que a doutrina nos oferece. Não que só a doutrina possa oferecer, porque, como dizíamos no início, em todos os lugares da Terra, a mensagem é enviada por mensageiros que deveriam levar a mensagem que o Cristo nos trouxe. Cada um oferece nas suas possibilidades, mas as possibilidades oferecidas é um despertar, é um perceber, para que nós mesmos possamos captar estas notícias, esta compreensão por nós mesmos, porque está tudo colocado. Leon Denis, nas suas obras, costuma nos dizer que se nós soubéssemos ouvir a natureza, nós iríamos ter um conhecimento muito vasto, muito amplo, porque estes espíritos que aprenderam a ter um cuidado e uma observação mais apurada, que já estão num patamar mais avançado do que nós, conseguem captar
conseguem captar da natureza, das suas leis perfeitas, sejam as leis que regem as ciências, sejam as leis morais, porque as leis da ciência, que a ciência vai gradativamente abrindo e conhecendo e colocando para nós, são leis da natureza, são leis criadas por Deus, para que tudo pudesse funcionar perfeitamente. Então, que nós possamos buscar estes recursos e trabalhar em prol dos nossos interesses. O interesse de caminhar com as próprias pernas. O interesse de bebendo nessa fonte que pode nos dar realmente matar a sede. Porque ele atende também às nossas necessidades. Não sei se já observaram, muitas vezes nós queremos saber de um assunto e ficamos sem saber qual foi o livro, onde foi que nós encontramos, então começamos a olhar assim os nossos livros e acabamos puxando justamente o livro, abrindo na página. Os nossos amigos espirituais, aproveitando o nosso interesse daquele momento, porque afinal os nossos interesses mudam tanto. Eu dedico 20 minutos ao estudo e 4 horas assistindo séries. Então, eles querem que nós realmente possamos ter um proveito e nós muitas vezes abrimos a página precisa para que aquilo toque o nosso coração, para que nós possamos observar que nós estamos sendo cuidados, que tem amigos preciosos ao nosso lado e todos eles estão a serviço de Jesus, trabalhando para proporcionar a nós oportunidades de vivermos cada vez melhor. Então, que possamos refletir antes de dormirmos no amor que Jesus dedica a cada um de nós, em como Ele aguarda que nós possamos fazer a parte que podemos para colaborar nesta grande obra, que Ele poderia fazer tudo rapidamente, mas Ele quer que nós possamos colaborar. Ele quer que cada um de nós dê de si mesmo, porque assim nós nos sentimos úteis, nos sentimos valorosos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, agora e por toda a eternidade. Muito grata.